O Patrick descobriu que ele estava sendo enganado pelo torturado e foi tirar satisfação sem nem perceber que o monstro se preparava para atacá-lo pelas costas. Nesse momento, o Lula Molusco se irrita ainda mais com a situação e decide retirar o pau que atravessou seu peito e revela que aquele coração não iria fazer falta pois ele tinha 3. Novamente ele decide bater de frente com o torturado, mas descobre que o Patrick foi salvo pelo Bob Esponja, que apareceu no último segundo para salvar seu amigo e segurou o soco da sua criatura com seu braço fino. O Patrick então diz que pensou ter matado ele e o Calça Quadrada revela que ele realmente tinha feito isso, porém estrelas do mar não são as únicas que tinham regeneração, pois as esponjas do mar poderiam voltar até mesmo de uma única célula. O Bob ainda diz que o Patrick é um comedor bagunçado e ele estava crescendo dentro da estrela e dentro de cada cópia que ele tinha feito até aquele momento, e agora ele iria se reunir e dessa maneira o Bob Esponja fica gigantesco, se tornando ainda mais feio que o torturado. Ele então pergunta ao Patrick se ele sabia como as esponjas do mar se alimentavam e diz que iria mostrar. Logo em seguida ele começa a sugar todas as cópias do Patrick através de seus poros para filtrar tudo, e o Patrick foi salvo no último momento pelo Lula Molusco. Logo em seguida o Bob Esponja começou a filtrar todos os nutrientes das cópias, expelindo seus resíduos pelas costas como se fosse um grande moedor de carne. Logo em seguida o Bob diz que só tinha restado uma estrela para ser sugada e o Patrick começa a implorar por sua vida, mas Calça Quadrada diz que estava falando do torturado. Ele ainda diz que o que tinham feito com ele foi monstruoso, mas a besta que ele havia se tornado era muito pior e precisava ser impedido, e para isso ele iria usar a fraqueza que o Plankton tinha descoberto sobre ele. O Bob Esponja então parte em direção ao torturado e eles começam uma batalha intensa. Enquanto isso tudo acontecia, Sandy estava boiando na superfície do oceano enquanto se chamava de estúpida por precisar respirar ar fresco para não falecer, até que algo a empurrou por trás e logo percebemos que era um barco invisível que pertencia ao Mexilãozinho. Ele diz que estava indo até o Siricascudo pois alguém mandou o Homem-Sereia de arrasta para baixo e agora ele daria o troco no miserável e mostra a máscara facial do mal que foi enviada do Siricascudo. A Sandy até se oferece para levá-lo ao Siricascudo, mas sem o capacete ela não poderia respirar e o Mexilãozinho apresenteia com uma estrela igual ao do Homem-Sereia e revela que aquilo na verdade era a fonte de seu poder. Porém a Sandy diz que primeiro eles tinham que ir para o oeste antes de voltar para o Siricascudo. De volta à fenda do biquíni, a batalha dos monstros estava a todo vapor e o Patrick pergunta ao Lula Molusco como eles iriam conseguir fogo embaixo d'água, mas o Molusco diz que física não importava naquele momento e além disso tinha um monte da fenda do biquíni. O único problema era que aquele vulcão já estava adormecido há vários anos, e enquanto os dois discutiam como resolveriam esse problema, as duas criaturas estavam se comendo na porrada, com o Bob Esponja rasgando parte do torturado só com a força bruta, mas também teve parte de seu rosto derretido igual a um pedaço de queijo quente. O Lula Molusco então decide que iria empurrar a montanha inteira para expor a lava que estava em seu interior, mas após fazer bastante força ele chega à conclusão de que não poderia fazer aquilo sozinho. Foi nesse momento que alguém diz que ele não estava sozinho e ao olhar para trás ele se depara com a Sandy, que se transformou em uma sereia esquilo. O Bob Esponja e o torturado estavam em uma batalha intensa enquanto o Lula Molusco estava tentando derrubar o Monte Biquíni para liberar a lava que estava embaixo para queimarem o monstro. Logo ele percebeu que não seria capaz de fazer aquilo sozinho, mas nesse momento a Sandy aparece novamente sob a forma de esquilo sereia e trazendo reforços para ajudar na batalha. Eles então começaram a usar uma broca gigante que retiraram de uma plataforma de petróleo para perfurar a montanha, enquanto a Sandy decide se agarrar firmemente a um dos tentáculos do Lula Molusco, dizendo que mais tarde eles iriam se pegar. Brincadeira, mas a senhorita Puff chama os dois de barcos do amor e diz que eles ainda tinham um problema e manda eles se soltarem. Ela diz que teriam que perfurar muito fundo e ela não estava à vontade em mandar um de seus meninos em uma missão suicida, e nesse momento o nariz de linguiça do Mexilãozinho decide bancar o herói e diz que faria isso mesmo sabendo que iria arder nas profundezas das chamas, pois seria isso que o Homem-Sereia teria feito. Se a gente for olhar por esse lado, seria Sandy que teria que se sacrificar, pois é ela que pegou os poderes do Homem-Sereia. Nesse momento as coisas começam a se intensificar no campo de batalha e o Patrick diz que era o estômago do torturado e ele iria comer todos eles, mas o único que matou o ataque no peito foi o Bob Esponja. A Sandy então manda a senhorita Puff dar o fora dali, pois ela e o Lula Molusco ajudariam o Bob Esponja a estender a luta mais um pouco. Os demais então se concentram em ajudar o Mexilhãozinho a se matar no fundo do vulcão e logo ele arde em chamas no fogo do vulcão, com a Sandy e o Lula Molusco aproveitando a oportunidade para começar a empurrar o torturado para ainda mais perto do fogo. Como não tinha tanta força, Sandy ajuda mastigando o pé da criatura, mas o Bob Esponja também estava derretendo junto no processo e o torturado ainda diz que ele não poderia escapar e terminaria com ele para pagar o preço do descuido que cometeu ao fritar e comer a carne dele por anos sem se importar de onde vinha aquilo. O miserável do torturado então anuncia que ao se dissolver ele levaria o Bob Esponja, a Sandy e o Lula Molusco junto com ele para assim criar um novo exército de estrelas para dominar todo o oceano. Iria começar despedaçando a mente do Bob Esponja, enfia vários ganchos no Calça Quadrada e começa a esticá-lo brutalmente. Porém o que o torturado nem imaginava era que o Gary estava subindo bem nas costas dele e começa a pregar o dente nesse miserável, e quando o Patrick arranca o caracol de dentro do monstro ele começa a se desfazer, pois ele tem uma toxina que afeta as estrelas do mar. Nesse momento o Lula Molusco diz que ainda poderia salvar o Bob Esponja e mesmo contra a vontade do torturado o Calça Quadrada consegue se libertar das correntes e arremessa a criatura no fogo. Infelizmente o Megazord do Bob
Esponja também acaba caindo dentro do vulcão, mas graças a uma corrente do bem entre amigos eles conseguem salvar o Calça Quadrada. Houve uma grande batalha na fenda do biquíni e após o torturado absorver a maioria dos moradores da cidade e quebrar todo mundo na porrada, Bob Esponja com a ajuda do Lula Molusco e os sobreviventes restantes finalmente empurraram o monstro no vulcão e ele ardeu nas chamas quentes. Um mês depois da batalha final, a fenda do biquíni ainda estava bastante destruída e alguns ficaram para reconstruir suas vidas enquanto outros seguiram em frente. Porém, muitos simplesmente não podiam seguir em frente. Como a Pérola, que ainda estava irritada dizendo que aquilo ainda não tinha acabado, pois segundo ela aquele verme do Patrick apenas esperou ela sair em uma viagem escolar para falecer o sirigueijo sem precisar enfrentá-la, pois com o tamanho colossal de um cachalote, o miserável do torturado seria convertido em aperitivo para a grande baleia. Ela se recusa que eles devem simplesmente esquecer tudo o que ele fez simplesmente por estar arrependido, pois o pai dela estava morto, mas a Sandy diz que aquele crustáceo filho da rapariga não era santo e também tinha culpa sobre o que aconteceu. De repente a Sandy vê uma movimentação intensa ali perto e logo percebe que se tratava de um novo restaurante sendo comandado por ninguém menos que Bob Esponja Calça Quadrada e os dois iniciam um diálogo onde o Bob Esponja diz que as pessoas precisavam continuar comendo. A Sandy então diz que sem o sirigueijo e o Plankton só restaria o restaurante do Bob Esponja para todo mundo ir. Ela diz também que estava conversando com o Patrick e tudo começou após ele comer um hambúrguer de siri mal passado, mas os dois sabiam que ele jamais cozinharia mal um hambúrguer de siri a menos que fizesse isso de propósito. A Sandy então questiona o Bob sobre ele ter feito isso de propósito e as tensões aumentam rapidamente com o Bob Esponja perguntando com quem mais a Sandy tinha falado sobre isso. Ela diz que não tinha falado com ninguém ainda e os dois se encaram como se um quisesse comer o outro, mas nesse momento chega uma cópia do Bob Esponja dizendo que tinham saído mais pedidos. Descobrimos então que o Bob Esponja já tinha feito mais de 20 cópias de si mesmo com a desculpa de que para reconstruir a nova cidade dele toda ajuda seria possível e nesse momento fica claro para Sandy que esse ordinário do Bob Esponja planejou tudo aquilo e agora estava construindo uma cidade que seria inteira dele. Esse miserável ainda manda Esquilo comer um hambúrguer, pois ela se sentiria melhor depois de descobrir essa bomba. By the time you're done eating, you'll feel Após um rápido pensamento, a Sandy apenas esmaga o hambúrguer com suas mãos e decide sair do restaurante na força do ódio. Ela então foi até a casa do Lula Molusco para deixar um presente, mas o Molusco chega bem na hora e pergunta o que tinha acontecido com Esquilo Sereia, pois ela estava igual ao que era antes. Ele então diz que ele jamais poderia voltar ao normal depois de tudo que aconteceu e para piorar o Rei Netuno tinha desaparecido e alguém precisava rastreá-lo. Houveram até mesmo alguns boatos sobre um verme no norte do Alasca que poderia estar envolvido e convida Esquilo para o ajudar nessa nova aventura. Infelizmente a Sandy já estava farta de tudo que tinha acontecido e apenas tinha que ir embora de volta para o Texas, pois jamais reconstruiria sua vida sobre uma mentira e se despede do Lula Molusco. Assim que ela chega até o Texas, os pais dela dizem que pensaram que nunca mais a viriam novamente, mas ela estava bastante mal-humorada e tudo que ela queria era poder esquecer aquilo tudo, pois ficou traumatizada.